Pix bateu um recorde de transações com 224 milhões de transferências realizadas, conforme dados do Banco Central. Este volume elevado de transações cria um ambiente propício para fraudes, como o golpe do Pix errado. O cenário apontado foi vivido por Irineia Bispo, autônoma de 54 anos, moradora do Gama, no Distrito Federal. As medidas que eu tomei para reverter a situação, eu fiz um boletim de ocorrência, entrei em contato com o meu banco e eles só falaram o seguinte, que Pix, uma vez feito, né, era ver se a pessoa ia me devolver e que não tomaram maiores providências. Bem, isso já tem uns 2 anos, então foi bem no início que começou o golpe, né? Não sei se hoje ainda as instituições fazem dessa mesma forma. Em questão emocional, eu fiquei péssima, me senti meio obtusa, sabe? A gente tem vergonha de comentar que caiu num golpe que é tão falado. Os criminosos utilizam técnicas de persuasão para convencer a vítima a devolver o dinheiro para uma conta diferente da que originou a transferência. Enquanto tenta convencer a vítima, o golpista aciona um mecanismo especial de devolução, o MED, alegando que foi enganado pela própria vítima. Este mecanismo, criado para ajudar vítimas de fraude a reaverem seus recursos, é usado contra elas. Emily Assunção, advogada de segurança de dados, explica como funciona o mecanismo MED. O MED ele foi criado pelo Banco Central para auxiliar as possíveis vítimas de fraudes que envolvem Pix com pedidos de devolução de valores. Esses pedidos eles acontecem em algumas situações. Primeiro, você tem que confirmar o uso do Pix para aplicação do golpe. E segundo, a falha operacional nos sistemas que envolvem as instituições financeiras nessa transação. Você, se foi vítima do golpe do Pix, deve registrar o pedido de devolução lá na sua instituição financeira no prazo máximo de até 80 dias do dia que você realizou o Pix. A FEBRABAN propôs uma atualização no MED, a ser desenvolvida entre 2024 e 2025, com implantação em 2026. Com o MED 2.0, o rastreamento e o bloqueio do dinheiro provenientes de fraudes ocorreram em várias camadas de contas, dificultando a ação dos golpistas. Emily Assunção detalha como funciona o mecanismo MED 2.0. Uma das melhorias propostas pela FEBRABAN, que inclusive foi aceita pelo Banco Central, permitir o bloqueio de mais valores de outras camadas, não só da pessoa que foi enviada. A gente consegue fazer uma triangulação maior dos recursos e inibir que essas pessoas cometam fraudes e transfiram esse dinheiro para outras pessoas. Então é uma forma de ampliar a estrutura de prevenção a diversos tipos de fraude, porque a cada dia que passa a gente tem outras formas de fraude. Com a implementação dessas melhorias e a conscientização sobre o uso correto, a balança comercial do estado do Rio de Janeiro acumulou um superávit de 10 bilhões e 800 milhões de dólares de janeiro a julho. Nos primeiros 7 meses do ano, a corrente comercial, a soma das importações e exportações, atingiu 42 bilhões e 100 milhões de dólares, o maior valor da série histórica, registrando um crescimento de 4,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, sendo 26 bilhões e 400 milhões de dólares em exportações, uma alta de 6%, e 15 bilhões e 700 milhões de dólares em importações, também alta de 3%. Os dados são do Comex Stat, Sistema de Consultas e Extração de Dados do Comércio Exterior Brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De janeiro a julho,
o estado do Rio respondeu por 13,8% das exportações e 10,5% das importações, mantendo o segundo lugar no ranking das exportações e a terceira posição nas importações do país. O principal parceiro comercial do estado nesse período foi a China, seguida dos Estados Unidos. Outros parceiros comerciais importantes do Rio foram a Espanha, o Chile, a Índia e a Arábia Saudita. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A partir do dia 16 de agosto, candidatos e candidatas aos cargos de prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024 poderão fazer propaganda eleitoral, inclusive pela internet. Nesse período, os candidatos buscam conquistar os votos do eleitorado. No país, ainda não existem leis gerais aprovadas pelo Poder Legislativo sobre o uso de redes sociais e inteligência artificial. Por isso, em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, alterou a resolução sobre propaganda eleitoral para contribuir com o uso consciente dessas tecnologias nas eleições. O representante do Departamento Jurídico da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, Eduardo Lopes, afirma que a instituição avalia a iniciativa do TSE como positiva em prol de eleições mais transparentes. Mesmo sem ter uma legislação específica, a Abratel entende que o TSE e outras autoridades brasileiras estão utilizando os instrumentos disponíveis de maneira eficaz para responsabilizar as plataformas digitais e garantir um ambiente eleitoral mais justo e transparente. Uma das atualizações da resolução pelo TSE proíbe deepfake na propaganda eleitoral. Deepfake é uma técnica que permite utilizar IA para alterar ou trocar o rosto de pessoas em vídeos, assim como a voz e expressões. O professor e advogado especializado em direito digital, Lucas Caran, salienta os riscos de deepfake nas eleições, que, segundo ele, pode ser utilizado para espalhar notícias falsas. Essas ferramentas são utilizadas para fake news, pela falta ou pela alta convicção dos seus conteúdos. Hoje é possível realizar um vídeo de deepfake com a mesma voz, com o mesmo rosto ou até o mesmo corpo e expressões de um candidato. E isso é utilizado para uma forma de espalhar fake news e de uma forma muito persuasiva. A resolução do TSE também obriga que haja um aviso explícito sobre o uso de inteligência artificial nas peças de campanha eleitoral e restringe o uso de robôs para intermediar contato com eleitores. Além disso, determina que as chamadas Big Techs deverão ser responsabilizadas caso não retirem o conteúdo desinformativo do ar imediatamente. Reportagem Bianca Mingotti. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Os saques da caderneta de poupança superaram em mais de 900 milhões de reais os depósitos no mês de julho, de acordo com o relatório divulgado pelo Banco Central. Estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, afirma que a taxa Selic, no patamar de 10,5%, incentiva os investidores a retirar dinheiro da poupança para alocar em aplicações mais rentáveis, como os títulos públicos. Você tem hoje os títulos do governo pagando taxas bem atrativas comparado ao histórico. Todos os títulos mais básicos do Tesouro Direto estão incentivando o investidor também a sair da poupança, preservando seu conservadorismo. O pagamento de dívidas também pode estar por trás do saldo negativo da caderneta de poupança no último mês, segundo Gustavo Cruz. Professor de Finanças do Instituto Copead da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Leite lembra que os saques da poupança vêm superando os depósitos desde a pandemia da Covid-19 e que a inflação também pode estar por trás desse movimento. Mesmo que a inflação ela esteja sob controle, a inflação ela diminuiu não no sentido que os preços estão caindo, mas que eles estão aumentando em velocidade menor.
muitas pessoas ainda estão reclamando por causa desses preços. E aí isso também causa uma retirada da poupança. Na prática, isso significa que se os preços dos produtos e serviços continuam a subir, as pessoas tendem a retirar dinheiro da poupança para fechar as contas no fim do mês. Desde o início do ano, a caderneta registra resgate líquido de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Reportagem Felipe Moura. A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, no estado do Rio, publicou no site da entidade um guia denominado Como Iniciar Seu Negócio com o Pé Direito. Consideradas dicas essenciais para empreendedores iniciantes, o guia reconhece que empreender é uma jornada repleta de desafios. Nas linhas do guia, o material alerta para a prevenção e que estas etapas sejam seguidas à risca. Para o responsável pelo guia, isso pode ser o divisor de águas entre o sucesso e o fracasso de um negócio. Dentre os passos recomendados estão a elaboração de um plano de negócios, a escolha certa da forma jurídica e do porte empresarial, a realização de uma pesquisa de mercado, a organização de um planejamento orçamentário, uma pesquisa sobre burocracias necessárias ao desenvolvimento do negócio e, por fim, o reconhecimento que a educação e capacitação devem ser contínuas. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Mesmo com avanços, o país não apresentou uma evolução significativa nos indicadores de saneamento básico. Até o momento, quase 10 milhões de brasileiros ainda esperam atendimento de qualidade em setores como coleta de lixo, fornecimento de água potável e tratamento de esgoto. A constatação é do Instituto Trata Brasil, ao divulgar a 3ª edição do estudo Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil de 2024. Os dados mostram que cerca de 579 municípios estão com dificuldades para oferecer saneamento básico a toda a população. A presidente do Trata Brasil, Luana Preto, observa que muitas regiões não estão adotando um modelo adequado de gestão para garantir o acesso da população aos serviços de saneamento básico. No cenário dos mais de 5.500 municípios do Brasil, nós ainda temos 579 municípios que não conseguiram comprovar a capacidade econômico-financeira para universalizar o acesso ao saneamento, ou sequer apresentaram documentação para isso. Então, as mais de 10 milhões de pessoas que residem nesses municípios estão à deriva. De acordo com a pesquisa, são mais de 30 milhões de brasileiros que vivem sem acesso à água potável e mais de 90 milhões não têm coleta de esgoto. Lembrando que a Lei nº 14.026 do Marco Legal do Saneamento estabeleceu que todas as localidades brasileiras devem atender a 99% da população com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário até 2033. Para o ambientalista Delton Mendes, é necessário criar uma estrutura que incentive investimentos no setor, estimulando alternativas para o aumento da cobertura dos serviços básicos. Eu acho que existe um subfinanciamento, ou seja, muitos operadores de saneamento enfrentam um histórico de subfinanciamento, resultando em uma infraestrutura insuficiente, com muita defasagem também técnica, inclusive com falta de investimento consistente ao longo de muito tempo, dos anos, o que compromete, claro, aí a capacidade de expansão e melhoria nos serviços de saneamento básico. A 3ª edição do estudo Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil de 2024, publicado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a Go Associados, busca avaliar o estágio de implementação da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento Básico, bem como analisar os potenciais ganhos socioeconômicos provenientes de maiores investimentos em saneamento. Reportagem Lívia Azevedo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.
O Ministério da Educação publicou a Resolução número 5 de 2024, que define os fatores de ponderação do Fundeb para 2025. A nova regulamentação estabelece critérios específicos para a distribuição dos recursos, considerando a etapa da educação, a modalidade de ensino e a duração da jornada escolar. A professora da Rede Pública de Ensino, Niédia Genari, explica o que é o fator de ponderação. O fator de ponderação ele vai depender de cada município, de cada região, porque ele faz um cálculo, entre as modalidades de ensino, sejam elas educação infantil, fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos. Então ele faz um cálculo daquilo, do que ele atende. Então cada região vai ter um atendimento mais específico voltado para cada área, para se ampliar essa jornada de ensino integral. Então, o fator de ponderação é basicamente isso, é um cálculo que é feito por cada município para poder destinar de forma melhor os recursos com as necessidades específicas de cada modalidade de ensino. As mudanças incluem um aumento nos fatores de ponderação para matrículas em tempo integral, especialmente em escolas indígenas, quilombolas e do campo, bem como para o ensino médio articulado com a educação profissional e tecnológica. Sobre isso, Silvia Muiramomi, socióloga indigenista, destacou a importância dessas mudanças para as comunidades indígenas. Na educação indígena, principalmente em território, a gente percebe que as carências vão desde mobília, profissionais, material didático, como também alimentação. Então, todos esses fatores aí, essa nova tabela de ponderação, ela pode dar uma melhoria significativa para essa parcela que depende 100% do investimento do Estado na organização, como são as escolas indígenas nos territórios. Os recursos do Fundeb vêm de contribuições de impostos estaduais, municipais e federais e são distribuídos com base em fatores de ponderação, ajustando o valor per capita para cada matrícula. Em 2025, a matrícula em tempo integral de creche terá um fator de ponderação de 1,55, enquanto o ensino médio terá um fator de 1,52. Escolas indígenas, quilombolas e do campo receberão fatores de ponderação superiores às escolas urbanas, garantindo mais recursos para essas redes. Reportagem de Mireia Vitória com narração de Paloma Custódio. O governador Cláudio Castro recebeu mais um prêmio pela evolução da oferta de serviços digitais. O Estado, pelo terceiro ano consecutivo, está entre os principais colocados no processo de transformação digital e agora passou a ocupar o segundo lugar no ranking nacional do Índice Associação Brasileira de Especialistas em Tecnologia da Informação e Comunicação, a ABEPTIC. A cerimônia contou com a participação dos governadores dos estados de Tocantins, Piauí e Acre, especialistas das áreas e empresários. Ela foi realizada na Barra da Tijuca durante a edição do número 51 do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública. O Estado do Rio saltou do 16º lugar em 2021 para o 9º lugar em 2023. Terceiro lugar em 2023 e agora para a segunda colocação do ranking. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A medida que aumenta o valor de entrada para o financiamento de imóveis usados para famílias da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida dificulta o acesso dessas pessoas à moradia e pode levá-las a regiões com menos infraestrutura, avaliam especialistas. No último dia 5, o Ministério das Cidades publicou uma instrução normativa que aumenta de 20% para 30% o valor de entrada exigido para o financiamento de imóveis usados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já para os imóveis localizados no Sul e Sudeste, o pagamento à vista subiu para 50% do total do imóvel. Especialista em direito imobiliário, o advogado Daniel Ângelo da Silva, do escritório Galvão e Silva, disse que a medida vai dificultar o acesso à moradia para as famílias que têm renda bruta de R$ 4.400 a R$ 8.000 e empurrá-las para áreas afastadas
dos centros urbanos. As restrições ao financiamento de imóveis usados no programa Minha Casa Minha Vida reduzem a oferta de opções acessíveis, forçam as famílias a buscar imóveis novos, que são mais caros, e podem deslocá-las para áreas periféricas com menos infraestrutura, aumentando seus custos e dificultando o acesso a serviços essenciais. O economista César Bergo diz que a exigência de um valor maior para a entrada pode desestimular a busca por esses imóveis, mas significa a necessidade de um financiamento menor. Não tenha dúvida também que a preocupação pode estar ligada à questão do endividamento também, porque você exige uma entrada maior e a prestação ela fica menor. Então você tem, de alguma forma, uma certa garantia de que essa pessoa está comprando o imóvel e vai pagar, porque se você dá um valor de financiamento muito alto, é mais provável que essa pessoa fique inadimplente. O texto também reduz de 350 mil para 270 mil reais o valor de venda máximo do imóvel usado para a faixa 3, com pessoas que ganham entre 4.400 e 8 mil reais. Reportagem Felipe Moura. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.